Olá pessoal que acompanha a série de podcasts da Festa do Arroz Tremembé 2024. Sou o Marcos Ivan, jornalista especializado em turismo, filiado à Associação Brasileira de Jornalismo de Turismo. E nós temos aqui mais um convidado para conversarmos a respeito das atividades profissionais, da formação desse nosso convidado e também como ele vê a Festa do Arroz em Tremembé. Inicialmente, a pergunta tradicional nossa: quem é Nelson Gonçalves Júnior? Legal. Obrigado primeiro, obrigado Marcos, obrigado da visita. Estamos aqui, agradeço muito o carinho de todo mundo, pessoal da Festa do Arroz aí que sempre adquiriu a gente aí, teve a gente com braços. Nelson Gonçalves Júnior, uma boa pergunta. Eu sou um filho da terra, sou um fruto da joia magnífica da Serra, Campos do Jordão. Sempre tive na vida da hospitalidade, vamos dizer assim, que a gente ali trabalhou sempre na área de hospitalidade, tanto hotel quanto restaurante. Então, cresci desde pequeno dentro do hotel com os meus pais, trabalhando. E hoje, né, sou um fruto que veio desse trabalho durante toda essa jornada desses meus 40 anos. E durante toda essa minha vida dentro do ramo de hospitalidade, eu sempre gostei muito, peculiarmente assim, da área de A&B, que a gente chama, né, alimentos e bebidas. É uma área que nos engrandece muito, né, o ato do servir, de alimentar as pessoas, eu acho que é um ato sagrado e um ato muito bonito, né, Marcos? Então é disso que a gente caminha e eu sempre gostei, sempre tive envolvido nisso. Fiz alguns cursos, eu me cursei técnico em hotelaria ali pela Escola Senac, né, pelo Grupo S. Depois eu fiz faculdade de gastronomia ali, na verdade a gastronomia foi um derivado dentro do Cozinheiro Internacional, CCI, que era um estudo que eu já queria fazer pelo Senac, mas não era de aprofundamento graduado, ele não tinha uma colocação de graduação, de faculdade, de universidade. E aí logo que eu quis fazer em 2000, aí surgiu gastronomia. E eu fui a primeira turma do Brasil a estudar gastronomia e graças a Deus eu falo que a gente foi iluminado, porque foi logo no começo do curso, foi o início do curso. Então era um braço do Senac com um grande parceiro americano dele, o Instituto de Culinária Americano. E esse Instituto de Culinária Americano cedia toda essa mão de obra estrangeira extremamente profissional, porque a gente não tinha professores de graduados ainda brasileiros, a maioria era estrangeira. E o caso que a gente teve foi, eu tinha aulas com grandes chefes americanos, grandes chefes franceses, advindo desse grupo do Instituto de Culinária Americano, Culinary Institute of America, que lá fora ele cedia as melhores faculdades de gastronomia, né, de alimentação, de culinária, que o americano chama, e eles são hoje responsáveis pela alimentação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica Americana. Olha. São eles que cediam essa alimentação, né? Então eles têm um cargo muito importante. E eles transmitiam um conhecimento muito interessante para a gente, não só um conhecimento de alimentação, mas uma coisa que melhorou muito na gastronomia a partir da criação desses tipos de curso hoje foi sim a parte de organização e trabalho, porque culinária, assim como qualquer dom, é um talento, você aprimora conforme você pratica, mas você só pratica e aprimora se você tem organização. Então é bem interessante. Aí eu fiz esse curso 2 anos, depois fiz algumas pós-graduações na área. Aí eu fui ser professor pelo Senac, também a convite deles. Lecionei por quase 7 anos. Fiz tradução de livro para eles, fiz alguns livros de tradução e redação, porque a maioria da bibliografia é advinda ainda do norte-americano, tá? A grande parte da bibliografia que vem para o Brasil de culinária nossa não é francesa, e sim americana. Tá, porque eles desenvolveram uma linha de produção na tecnologia da culinária, tá? É bem interessante. E dentro de todo esse cabedal de conhecimento seu, naturalmente, até pela própria característica brasileira, das regiões brasileiras, você estando em Campos do Jordão, que é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, você deve ter sentido
a necessidade de desenvolver adaptações de alguns pratos, de algumas apresentações, para que realmente atendesse a demanda não só do turista de fora, como também do próprio jordanense ou do próprio morador do entorno, para que realmente essa culinária, essa gastronomia que você desenvolve em Campos do Jordão pudesse atender às expectativas, não é isso, Nelson? Vai muito nessa linha que você falou, Marcos, e é muito importante, isso eu sempre falei para os meus alunos em gastronomia, que a comida é um ato do bem servir, é um aprimoramento dentro da hospitalidade, Marcos. Então o que a gente fala? É o ato do bem servir e bem receber. Você está fazendo um prato de comida, eu falo isso sempre para os meninos, falo isso para os meus colaboradores. Não é um papel que saiu lá escrito mesa 2 ou mesa 10, é um bacalhau e um filé com fritas. Não. É uma aspiração de uma pessoa que tirou um tempo dela, dentro de um passeio dela, dentro de um caminho dela, que ela sentou ali para parar, para repor uma coisa e adquirir algum conhecimento ou energia. Ela não está enchendo um tanque de gasolina. Tá? Então, o meu conhecimento é que ali naquele papel ele diz só um pedacinho de uma história enorme de alguém que aspira alguma coisa. Então o que eu sempre bato na tecla, e toda vez que eu olho qualquer alimentação que eu penso, tanto no meu cardápio, tanto no se eu vou propor um evento, se eu vou para festa, será que minha avó ia gostar de comer aquilo? Exatamente. O moderno não supera o clássico. Isso é advindo do chefe que deu bastante porrada em mim e me ensinou bastante. E ele falava isso pra gente, falava, o moderno supera o clássico. Vocês podem vir com um monte de loucuras mirabolantes. É igual a música. A música a gente está entoado em um concerto lindo, em cima de algumas notas musicais. Perfeito. Uma base. A base é sempre. A base é a mesma. Tá? Então, a minha base é o seguinte, é um clássico. Eu ponho num prato e sirvo pro meu pai. Eu ponho num prato e sirvo para o meu filho. E eu quero que os dois me dêem um feedback falando mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, menos sal, mais sal. Mas eu quero que eles falem, nossa, tá gostoso esse pedaço de carne. E é carne. Ah, tá gostoso esse pedaço de peixe. E é peixe. Eu não invento moda. Porque você aspira a comer um pedaço de peixe, e não só uma viagem mirabolante. Não que uma inventividade não seja interessante, sim, desde que ela tenha propósito. Você sentar num restaurante renomado de estrelas Michelin, a maioria deles é muito bem explicado aquilo que você vai jantar. Por exemplo, eu cito até o que eu já tive refeições em alguns. Alguns falam assim, terra e mar. Você já entende que você vai ter vivências alimentares da terra e do mar. E é explicado prato a prato. Certo. Mas ali é te entregue alimentos da terra e alimentos do mar. Você está sabendo, não é um que a gente chama confusion food. É uma confusão de comida. Uma confusão alimentar. Então, Nelson, nesse mesmo segmento de você ter o seu talento, a sua sensibilidade, mantendo a classe, o clássico de cada prato, de cada direcionamento de paladar, também há aquele extremo cuidado quanto aos temperos, não é isso? Sim, o brasileiro é um... Eu não vou dizer assim, no maior carinho do mundo, o brasileiro é um ser diferenciado perante o restante do planeta, porque a gente absorve N sabores ou N itens que a gente coloca numa alimentação. O brasileiro entende uma comida mexicana, o brasileiro entende uma comida alemã, o brasileiro entende uma comida japonesa, uma comida oriental, mas ele pratica dele. Sim. Cebola, o alho, o arroz fritinho, subiu a água, fervura, 25 minutos, está o nosso arroz à brasileira. Não é o arroz como o do oriental, não é o arroz como o do português, não é o arroz como de nenhum outro, tá? E você falou na comida mexicana. A comida mexicana é muito puxada para os apimentados. E existe até o teor de pimenta. Sim, como é que funciona isso? Sim, a cozinha mexicana e a cozinha América Central, né? Ela é derivada de uma cozinha parte indígena, né, que é a parte do uso das pimentas, e parte hispânica, mas com aprofundamento do sul, que é uma cozinha com traços
lineares mouros, mas principalmente uma linha maia asteca, mas uma linha do povo, né, originário da América Central. Só que esse pessoal sempre trabalhou numa base alimentar daquilo que eles tinham: batatas, pimentas, né, alguns tipos de pimentas, né, dos pimentos, e principalmente milho, que isso depois foi levado, claro, para a Europa, esses dois itens, né? Mas não só apegado em pimenta. Sim, eles têm um degradê de pimenta, como você falou. Por exemplo, a pimenta dedo de moça nossa, num raio de 0 a 10 mil potenciais de ardume, a nossa é 50. Por exemplo, a jalapeno deles já chega na casa do 1000. Tá? Isso para você entender. E eles têm hoje lá algumas linhas peruanas de pimentas tipo rocoto e outras linhas que a gente já está falando em linha de 2 a 3 mil potenciais de ardume. Tá? Isso, esse ardume que você diz é quanto maior, mais queima. Mais adstringente. Lembrando que pimenta, na verdade, a gente adquiriu o uso do consumo dela mais ou menos igual às cabras, igual ao café. A gente viu os animais comendo e a gente comia. Certo? Mas lembrando que as cabras, né, os caprinos, eles têm um palato de língua um pouco mais grosso. Por isso que eles conseguem comer café e não sentir um amargo, né, o verde. E comer a pimenta e não sentir o tamanho ardume. Tá? E também por isso eles têm um véu de estômago um pouco mais reforçado que o nosso. Você disse que faz uma pesquisa de um test drive com os seus pratos, com o pai, com o filho, alguns familiares, e do resultado você apresenta a sua clientela. O perfil da sua clientela, qual seria, Nelson, assim, numa visão bastante abrangente, qual seria o mais comum do consumo deles? Se é uma massa, se é um arroz, se é uma carne, o que mais eles preferem no seu restaurante? Tá, vamos lá. O meu cliente hoje, Vilachan, é um cara do 45 anos acima, tá? O AP que a gente chama. É um cara potencial normalmente consumo já em semi-aposentadoria ou quase aposentando, ou seja, ele tem preferência pelos clássicos alimentares, ele gosta dessa alimentação clássica, alimentação de família. Por isso o Vilachan é isso. O Vilachan é uma cozinha de uma família para várias. Tá? Aí, a proposta é essa. E dentro dessa cozinha que a gente teve da nossa família, dessa história de Vilachan, a gente coloca nas mesas nunca empratado. Eu sempre coloco em travessa. Aí todo mundo fala: nossa, mas até o prato para um seu é uma pequena travessa. Eu falei: sim, porque a comida a gente compartilha com pessoas. Uma mesa é um ato especial que a gente tem. A gente compartilha ideias, pessoas, momentos, vivência. Então eu tenho isso comigo. Qualquer alimentação minha eu não emprato. Eu acho que você põe a quantidade que você quer. Sim. E você compartilha aquilo que você quer. Então hoje meu público é esse. Eu sei o que ele quer. Assim, o tipo de público meu. Campos do Jordão hoje varia mais dos 20, 25 anos, 45 na minha localidade central. Na localidade subúrbio da minha região, eu tenho de 45 para cima, que é o cara que não quer bagunça. Então hoje o Vilachan, ele tenta apontar e trazer essa gastronomia mostrando para esse cara dos 25, 45 anos que minha comida é legal, que isso aqui me lembra a minha avó. Como eu tenho o cara do 45 para cima que fala: isso aqui eu comia com meu pai e com os meus avós. Então a minha comida é isso. Eu quero trazer lembrança. Excelente. Inclusive essa política sua de contemplar os nossos precursores remete bem a uma proposta até do que aconteceu na recente WTM Latinoamérica, que é uma das maiores feiras internacionais de turismo, quando eles trabalharam bem aquela fala sobre a ancestralidade. Sim. Você trazer as experiências, os clássicos que nos alimentaram enquanto crianças e adolescentes, e talvez fazer uma nova leitura sem perder o classicismo e trazer para a atualidade. Então isso é interessante para qualquer operador de gastronomia manter esse padrão histórico, porque como você disse, isso me lembra a minha avó, me lembra o meu tio, me lembra algum outro parente que talvez nem esteja mais conosco, mas essa experiência gustativa, experiência de sabor traz para a nossa vida um momento até assim, saudosista positivo, de lembrarmos Sim. quem cuidava de nós, quem nos alimentava, e até credencia nós dizemos: aquele sabia fazer a comida que hoje eu como. Entendeu? Eu sou muito regrado e nunca abandono
o primórdio de onde vim para onde vamos, né? Se eu não sei para onde eu estou andando para frente, eu procuro olhar para trás, né? Poxa, meus avós de ambos os lados, meus parentes lá de trás andaram, fizeram isso. Para que a gente vai andar? Tá? Então, para onde a gente vai andar? Então, beleza. Então, o caminho é esse, vamos andar assim. Ótimo. Mas, até falando da WTM, até a gente teve agora também o pessoal de Campos, a gente teve com o stand lá também. E essa história da gente falar da ancestralidade é importantíssimo, porque nada melhor do que você entender o seu regional para você trazer aquilo que é da sua região e aquilo que foi regionalizado, né? Aquilo que a gente implementou que não era, mas que funciona. Perfeito. Por exemplo, Campos. A gente implementou a truta, mas a gente tem o nosso regional do pinhão. Pinhão. Tá? É o clássico de lá. É o clássico. Aqui a gente tem a festa do arroz, o arroz que foi regionalizado. Sim. Ele foi trazido, né? Numa história muito bonita, né? De uma parte trabalhada dos monges e afins, e uma parte regional assim, do índio nosso, que é muito lindo, que a gente fala do Maiçá, por exemplo. Maiçá. É um costume peculiar da nossa região inteira, cara. Desde o nosso vale, parte aqui de Taubaté até São José, é do nosso vale histórico. Que a gente vai Bananal, Cunha, Areias. A gente tem um poço de cultura tão enorme, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que trabalhar essa linha. Tá? E o custo disso, de toda a captação dessa matéria-prima, realmente é mais dedicação, mais boa vontade, porque é a natureza que nos dá. Sim, certo? A içá, por exemplo, a natureza está ali. Você não sabe quanto que vai sair de içá, mas você sabe que na época de final de outubro até meios de novembro você tem o nosso fim de primavera. É o estouro da içá, né? É o fim da primavera e a pescaria da içá, que a turma fala, né? Então, é peculiar. Isso é da nossa região. Assim, por exemplo, em Campos, eu digo com bastante juízo de propriedade daquilo que a gente vê. A gente chega agora a meados de fim de março, uma coisa que é peculiaríssima lá. Nossa, começa o pinhão e termina a castanha portuguesa. Foi um berço que a comunidade portuguesa deixou na nossa região, não só Campos, mas toda a Serra da Mantiqueira. O que a gente tem ali de castanheiras e caminhos enormes de castanha portuguesa é lindo. Como foi também as pereiras, pera d'água. Como a gente tem também regional o nosso pinhão, que a gente começa agora, comecinho de março, a queda dele. Inclusive a gente tem até uma lei municipal que é proibida a coleta do pinhão antes do 10 de abril. Que é para você dar a chance para o silvestre fazer o replantio e comer, né? No caso os esquilos e os pequenos vetores. Então é um material muito bonito isso que a gente tem e tem que ser valorizado. E no entanto que quando a gente vem para a festa, a primeira coisa que eu converso com a minha esposa Renata, eu falo, eu não vou mudar. As meninas às vezes até brigam comigo, a Marisa, a Lúcia fala, poxa, Nelson, de novo você... Eu vou porque é sucesso. Tá ganhando? Não é porque time tá ganhando. Não só time ganhando, mas como é que eu vou explicar? O nosso amado público, o nosso maior diamante, que é a da festa do arroz, que é o nosso público, que confia no que é a gente, a pessoa vai com uma aspiração para lá. Qual que é a aspiração? Poxa, é o Nelsinho com o bolinho de bacalhau com farinha de arroz, é o Nelsinho com pastel de Belém com farinha de arroz, poxa, é o Nelsinho com arroz vermelho com java porco, poxa, é o Nelsinho com arroz de carneiro, arroz preto aqui nosso, do Vale do Paraíba. Eu acho que inventividade é a gente trazer coisas novas legais, mas eu acho muito complicado porque o nosso público é muito familiar da nossa festa. O carro-chefe seu, né? E o nosso público da festa do arroz é muito familiar. É muito gostoso o que eu vejo ali. Eu vejo a minha família, eu vejo o meu restaurante numa tenda, numa praça, no meio de Tremembé. Que eu tenho um amor, é a única festa de rua que eu faço. Eu saio de dentro do Vila Chã, eu saio da minha zona de conforto, realmente, e vou cozinhar numa praça. Tem dia que eu quero matar as minhas meninas. Que tem dia que aquilo me dá filho, eu fico louco lá, eu olho pra Marisa e falo, mas é com o maior amor que eu falo. Não é o dinheiro é um resultado de um trabalho. Sim. Então, quando eu vejo pais, mães, domingo de manhã, 11 horas depois da missa, isso aqui é mais característica interiorana linda que isso.
Isso é maravilhoso. Família reunida, almoçando. depois do almoço, de uma missa, né? Um momento célebre da família, um momento dominical deles, sentando, fazendo uma refeição, um dia lindo. Em praça pública. Em praça pública, tudo com lindo. Outros amigos. Com boa música. Isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que há muito tempo eu sou curioso a respeito disso. Muitas vezes eu ouvi em alguns anúncios de rádio o nome Vila Chã. Vila Chã é uma denominação de origem portuguesa? Sim. Vamos lá. Vila Chã é a cidade onde minha avó nasceu, na Serra da Estrela. Que a parte, assim, familiaridade é a única região que neva em Portugal muito forte, que tem as estações de esqui e a produção do famoso queijo da Serra da Estrela, queijo aquele português amanteigado, queijo de ovelha. Minha avó veio dessa região. Portugal tem 3 vilachãs, 3 cidades. Tem uma vilachã perto da cidade do Porto, do lado do aeroporto. Tem essa da terra da minha avó, que é quase perto do Rio Douro, bem no centro, tá? Um pouquinho mais para baixo. E tem uma vilachã próxima a Setúbal, Lisboa. Essa região da minha avó, de Vilachã, é Vilachã de Ceia, Serra da Estrela. É peculiar muito, como toda a região de serra, são os enchidos, como se fala em Portugal, os embutidos, tá? A cultura da alimentação suína, a cultura da alimentação ovina, né? Então a gente tem o uso de carneiro e ovelhas, e principalmente o uso do alimento da terra. Lembrando, o alimento do português não era a batata, é o arroz carolíneo. Arroz carolíneo. A base da alimentação portuguesa sempre foi o arroz. A partir de 1500, quando se chegou na América, né, nas Terras Novas, que se trouxe toda a batata. E aí virou-se o consumo. A base da alimentação europeia virou-se a batata. Mas por muito tempo foi o arroz, né? Arroz da base da alimentação, aquilo que fortificava os caldos, né? Aquilo que fortificava a alimentação com proteína para você ter energia e caminhar. Então era só assim que se tinha. Você falou que um dos seus pratos leva java porco, inclusive você traz para a festa do arroz. Isso. O java porco, você consegue isso de fornecedor regional ou é algum frigorífico que lhe entrega isso aí? Não, eu tenho um fornecedor regional nosso aqui, tá? Da Serra, do lado para São Bento, região do Baú. É um produto que, na verdade, é um híbrido, né? Ele virou uma praga. Realmente ele virou uma praga em toda a América, não só na América, não só brasileira, mas uma praga América. Então, na verdade, ele virou um produto de comércio de consumo e de abate, não de criação, tá? Ele virou de caça. Ele é um animal que, por ser um híbrido, ele é um cruzamento hoje do porco branco ou do porco celta, que a gente tem, né? O porco de leitoa, com o porco do mato, né? Esse javali do mato, que deu esse cruzamento, tá? Esse híbrido. É um animal que charfunda, ele acaba com algumas plantações, então por isso ele é considerado essa praga. O interessante para nós, trazendo dentro da festa do arroz, é porque um animal com um bom lardo, né? Um bom número de gordura. Gordura sempre vai ser sabor, não adianta, o pessoal gosta de brigar com a gordura, mas sem gordura a gente não vive, não tem sabor. Então você tem uma proteína rica, porque a proteína branca do animal suíno sempre é a mais quista, assim como o do peixe. E imagina que, por exemplo, eu dentro do nosso propósito da festa do arroz, que eu trago só na festa, é o arroz vermelho nosso, cateto, da região. Então é bem interessante, pra gente é muito bom isso, eu gosto muito. O arroz vermelho que todo mundo sempre dava como refúgio, então, e você misturar ele a uma carne de porco e trazer ele numa proposta diferente, eu acho que é isso isso é você falar da sua região. Foi uma inventividade que eu tive há uns 12 anos atrás, Marisa, e trouxemos para a festa. Interessante é que, da mesma forma que você disse que busca fornecedor regional, o chefe Ronaldo também, que também é de Campos do Jordão, ele diz que busca contemplar os fornecedores regionais. Isso é uma forma, inclusive, de desenvolver uma confiabilidade de produtos, de material para você trabalhar na sua cozinha. Ao mesmo tempo, você dá uma retribuição àquele camarada que busca manter uma qualidade de produtos para atender o seu serviço, não é isso? Sim. Eu sou o cara precursor que trouxe para a região o slow food. Slow food não é comer devagar, mas comer respeitando o alimento. E o slow food, a primeira coisa que ele prega é: o alimento tem que estar próximo a você. O alimento tem que ser limpo e bom para você e para a sua família. E ele tem que ser justo.
para você que adquire e para você que produz. Bom, limpo e justo. Tá? Isso é a ideologia do Slow Food. E o Slow Food a gente prega o sistema em cadeia, que é isso. Você necessita de algum produto e eu produzo esse algum produto. A gente entra numa cadeia de trabalho onde eu consigo produzir aquilo que vai te suprir. Se eu adquirir mais um para produzir, eu adquiro, senão eu mantenho essa estabilidade. Assim eu consigo me manter na terra e você consegue ser bem atendido. E o atendimento é confiável, né? Você sabe que pode contar com aquela pessoa, aquele fornecedor, né? E é dois viés. Depende, de repente, de uma distância mais longa, que o entregador quebra o carro, então o frigorífico dele estragou, ele não tem condições de atender a sua demanda. Então, você estando perto, como você disse, o produto é mais fresco, é mais confiável, você conhece a origem e pode retribuir todo esse cuidado também, dando ao seu fornecedor a possibilidade de ele ter um ganho para uma qualidade de vida também ideal. É mais social, né? O dinheiro gira em torno da sua região, né? Você gira, porque o dinheiro nada mais é do que tempo de trabalho. Então você gira isso dentro do seu caminho, né? Da sua região. De nada adianta eu pegar meu dinheiro aqui e ir para muito longe, concorda? A gente tem que conhecer o mundo, mas você conhece o seu vizinho? Você conhece a sua cidade do lado? Se você não sabe nem o que se passa na sua região, para que você vai para outra? Exatamente. Essa é a minha opinião. Aliás, a gastronomia é componente importante da cadeia, do elo que forma o turismo receptivo. A gastronomia é um dos principais atrativos, além do artesanato, além do sistema de hospedagem, do mecanismo todo de infraestrutura viária, a própria cultura. A gastronomia chama a pessoa para algum local, torna o turismo receptivo mais eficiente. Em falando de turismo receptivo, a sua chegada à festa do arroz de Tremembé também foi um momento que criou um entrelaçamento entre você, a sua equipe de trabalho e aquelas que você chama de as meninas briguentas. Como que é esse relacionamento agora, não só profissional, mas também bastante afetivo? Olha, eu vou falar para você que a gente conversa bastante, mas a gente conversa mais durante perto da festa. Os primeiros momentos meus na festa foi bacana, porque eu vim a convite de um chefe amigo meu, do Alex. Alex Atala. E eu fui participar lá da festa um dia, tava com o Chicão Rosene, grande amigo também, que eles estavam fazendo uma qualificação ali de pratos, eles estavam fazendo um debate de pratos. E eu fui ajudar a servir. E a Marisa, naquele momento, ela achou estranho, porque eu tava servindo com uma tampa de panela, né, Marisa? Porque a gente não tinha bandeja naquele momento. E você pode falar, nossa, mas que coisa rústica. Eu falo, não, porque é o que a gente podia no momento e agora. É aquilo que eu podia. É a solução. É o que eu podia. E assim, e no momento eu tava com o Alex, tava o chefe Lohan também. E pessoas assim ímpares, que eu gosto muito. Tenho muito carinho, muito apreço por eles. E a partir dali teve um dia que eu vi, aquele dia que eu desci, gostei da festa, gostei do entrosamento, e eu falo que tudo é a alma, né? Tudo a gente... coitada da Marisa. Infelizmente minha alma bateu com a dela e a dela bateu com a minha. Lucinha, então, não preciso nem falar, né? Que ela aguenta nós dois, porque nós dois somos chatos. É a mesma coisa minha esposa Renata, que é a esposa Renata que aguenta eu e minhas loucuras. E quando eu cheguei na festa, até minha esposa estava junto com meu filho, eu falei para minha esposa, eu quero participar disso aqui ano que vem. Eu chamei o Chico de canto, falei, Chico, eu quero um espaço desse aqui o ano que vem. Não estou falando em preço, eu acho que eu quero trazer meu produto para cá. Por quê? Todo mundo fala, poxa, o Vila Chã em Campos, o Vila Chã em Campos, o Vila Chã em Campos. Campos já tem um sinônimo de ser um turismo um pouco mais expensivo. No meu endereço onde eu tô, é um pouquinho mais expensivo ainda. Aí eu com a alma de trazer alguma coisa diferente para a festa e, assim, empresarialmente pensando, poxa, aqui embaixo está grande parte do meu público. 65% do cara que me abastece de movimento lá em cima é esse cara do Vale e região histórica. Esse cara aspira às vezes consumir um Vila Chã lá em cima, mas ele pensa, poxa, é caro. E eu consigo trazer uma gastronomia minha a um preço que o cara fala, poxa, dá para comer um Vila Chã. Poxa, dá para eu ir lá. Poxa, vou na festa e depois de 2 semanas é batata.
Acontece. O cara vai lá no Vila Chã. Aí ele fala, poxa, eu queria aquele prato seu. Eu falei, então, ano que vem tá lá. E foi isso que as meninas me abriram as portas. Daí no ano seguinte eu tive lá. Um dos primeiros forasteiros de Campos do Jordão. Era o pessoal de Guará e eu, que eram os forasteiros, vamos dizer assim, os de fora. E na verdade, assim, o que a gente sempre propôs ali, que depois o pessoal da festa começou a entender, é que a grande joia-prima não é o arroz. É aqueles que entornam o arroz, a população. Tá? Então, hoje eu sinto isso em cada companheiro meu ali, cada parceiro de tenda. Ah, tudo bem, é comercial, tal, vamos vender, ok, é comercial. Mas a gente está servindo para alguém, para algumas pessoas que almejam, que sonham isso aqui, ó. Arroz. A festa do arroz de Tremembé. Isso é um clássico. Ninguém vai tirar isso da gente. Isso é um clássico. Eu vou embora e isso aqui vai continuar aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que eu com certeza Obrigado, renderia mais. Renderia mais um dedinho de prosa. E principalmente porque você sendo de Campos do Jordão, eu também sou de lá, então a gente tem muita coisa para falar de Campos do Jordão. Com certeza. Mas agora eu vou pedir para você fazer um convite para o pessoal, para o seu público e o público de modo geral, para que prestigie essa 15ª Festa do Arroz Tremembé 2024, olhando para aquela câmera lá. Olha, falar da Festa do Arroz pra gente é extremamente lindo, porque acho que eu tive a partir da 2ª ou 3ª, né, Marisa? E tô lá até hoje, e subi dessa serra por um propósito, porque a Festa do Arroz vale a pena a diversão, vale a pena a música e, principal, é diversão, é gratuito. Você vai ter show, você vai ver um monte de experiência, você vai ter vivência e tudo de graça, você não paga para entrar. Então, é uma experiência no meio de uma praça, no meio de um convívio de uma cidade linda que é Tremembé, junto com um grande potencial nosso que é a Festa do Arroz, que é o arroz. A grande célebre é o arroz, mas o mais célebre é o diamante que está em volta, que é a população, somos nós. Venham para a Festa do Arroz, degustem com a gente as nossas iguarias, as nossas inventividades e aquilo que a gente mais traz, o nosso calor e a nossa fraternidade. Perfeito. Nós conversamos com Nelson Gonçalves Júnior, do restaurante Vila Chã, em Campos do Jordão. Vai estar na Festa do Arroz 2024, na Estância Turística de Tremembé. Eu sou Marcos Ivan de Carvalho, jornalista especializado em turismo. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.